Olá e bem-vindos à Curious Goblin. Hoje vamos começar uma nova série, chamada Um Goblin Desembrulha. No que é que consiste esta nova série de vídeos? Vamos pegar no tradicional formato de unboxing, só que em vez de focar no processo de abrir embalagens, vamos mostrar-vos a variedade de objetos que chegam à oficina e falar um pouco sobre eles. O primeiro objeto é uma pasta arquivadora cheia de nada mais, nada menos do que Diários da República. Qual é que é o propósito disto? Olha, bem, este papel, ou melhor, em concreto os Diários da República, vão ser usados numa peça de escultura que, para os mais atentos, é a peça que vai usar aquelas mãos que andam a ser construídas e que ainda ninguém sabe muito bem, e se calhar nem eu, muito bem como é que aquilo vai ser usado. Mas é para uma peça de escultura e estes Diários da República, provenientes de um escritório de advogado, vão fazer parte dessa peça. Isto chegou esta semana no correio. É um temporizador para a ficha elétrica. O que é que isto faz? Faz com que, devidamente programado, possamos controlar a que horas é que há eletricidade, não há eletricidade. Isto para quê? Para que consigamos controlar especificamente o desumidificador, para que ele funcione nas horas não só em que não está ninguém na oficina para tomar conta disso, como para que a sua atividade esteja concentrada nas horas de maior umidade. Isto é altamente importante num espaço como o nosso, carregado de ferramentas, em que é importante que a umidade esteja no nível baixo para que a ferrugem, que é um inimigo imbatível, não há ilusões de o vencer, mas para que a ferrugem demore um bocadinho mais, tenha mais luta, digamos. De seguida, isto é tecido, é feltro, que é aquele feltro tradicional das caixas de jogo, dos tabuleiros de xadrez, ou melhor, das caixas para as peças de xadrez e da base das peças de xadrez, que vai ser usado numa caixa que já está a ser concebida e que também é para os jogos. Mas para que jogos em específico é que vamos deixar em aberto? Papel. Este papel é o papel que vem sempre a embrulhar as encomendas, sobretudo da Amazon, e que guardamos porque é este papel que nós usamos para desenhos, para esquemas, para notas, até para escrever o script destes vídeos. Tudo. Isto são umas espátulas, que são aquelas espátulas parecidas com os pauzinhos de gelado, um bocadinho maiores, que são compradas assim em lote grande, sobretudo no AliExpress. O AliExpress é um bom fornecedor da Curious Goblin e que usamos para espalhar tinta, ou melhor, mexer tinta, espalhar cola. Depois, uns produtos químicos, um desoxidante, um spray para travar a ferrugem. O desoxidante é um líquido que tira a ferrugem. Este spray trava o ressurgimento ou o aparecimento de mais ferrugem. Isto para quê? Para uma peça que está a ser restaurada e que está carregada de ferrugem. Uma pequena coluna que já não tem função nenhuma e vai para o nosso depósito de materiais que um dia serão utilizados em alguma peça ou em escultura. É lixo eletrónico. Um par de colas que eu nunca experimentei e que vou experimentar. O seu ativador. São colas que são muito parecidas na sua componente com o que nós designamos por Super Cola 3. O Super Cola 3 é uma marca e que usamos para definir todas as colas dessa família. Estas são algumas delas. Funcionam exatamente através de dois componentes. O primeiro que é a cola, o segundo é o ativador, uma pequena
uma pequena sprayada e ativa a cola e ela torna-se muito mais forte, muito mais rapidamente. Depois, este objeto que eu adoro, que são as tampas dos sumos, salvo erro, e que eu andei durante semanas para descobrir o que era, porque todos os dias no meu percurso encontrava algumas sempre mais ou menos no mesmo sítio e no chão, abandonadas, e recolhia porque são objetos pequenos, mas são altamente detalhados e têm sempre tendência a parecer formas industriais ou turbinas ou uma peça da propulsão de uma nave. Eu adoro-os. Só que nunca percebi o que é que era. Até que fiz a pergunta no Facebook e várias pessoas aliás, me responderam que são dos sumos. E eu então comecei a guardá-las quando eu encontro ou quando algum colega meu tem, algum amigo, e me ajudar. Mais encomendas do AliExpress, tubos de cola quente. Estes são de espessura 12, que são os que usamos mais. Depois, vindo diretamente da Amazon, um alicate. O alicate de pontas está sempre a partir-se. Alguém pega para cortar algo um bocadinho acima do seu campeonato e aí acontece, uma das pontas parte-se. Não acontece com mais nenhum alicate. Todos os alicates que nós temos são os primeiros que compramos, desde o início que estão connosco. Este em particular já vai na terceira ou quarta geração. Isto foi-nos oferecido por um colega, um amigo que é marceneiro e restaurador. É goma laca. Nós nunca usámos isto, mas vamos passar a usar, ou pelo menos vamos fazer umas experiências com goma laca. O acabamento, que isto é um suplemento, é uma espécie de verniz de origem natural. Tocar nisto é super relaxante. Podia ser um vídeo de sons terapêuticos. E por agora é tudo o que eu sei sobre este material. Já estive a estudar como aplicar. A pessoa que me ofereceu também me deu uma pequena aula e vai entrar para os componentes da oficina. Depois temos um conjunto de acrílicos. Eles têm exatamente o formato A4 e vão fazer parte da mesma peça que o feltro. 3 peças do IKEA. O IKEA é outro dos grandes fornecedores da oficina. Sacos que dão para selar, são muito úteis quando queremos, às vezes, por exemplo, temos que instalar uma peça no espaço do cliente e não queremos levar a caixa toda dos parafusos, vai aqui um pedaço. Outras vezes estamos a trabalhar com peças muito pequeninas que não queremos perder, pomos aqui dentro, ou não queremos sujar, pomos dentro destes sacos. Estes tabuleiros, que eu só trouxe 2, porque vamos começar a testá-los e o objetivo é, está aqui o material, seja de uma peça para um cliente, seja de uma peça de autor, uma escultura, o que seja, está aqui e enquanto não estiver acabada, este é o seu paradeiro. Quando estiver acabada, segue o seu rumo e desaparece daqui. Este tabuleiro volta à espera de nova função. Ainda do IKEA, e penúltima peça a entrar esta semana na oficina, uma moldura. Porquê é que nós compramos esta moldura? Esta moldura foi comprada porque nós recebemos uma peça, uma prenda super especial do nosso amigo Carlos Martins, que consiste nada mais, nada menos nesta ilustração incrível
em que ele desenhou um Goblin a construir um Goblin. É uma peça comprovativa do talento do Carlos. É também um gesto muito bonito ele oferecer-nos e que vai diretamente para a nossa oficina, e vai para a parede da Curious Goblin para que nos inspire e esteja sempre presente. Inicialmente, as paredes da Curious Goblin têm apenas coisas que possam ser úteis, ou seja, ferramentas, essencialmente, e materiais e consumíveis. Eu acho que a possibilidade de olhar para esta peça e de perceber que conseguimos inspirar outros preenche completamente o requisito da função, se não ser a função maior de uma peça nesta oficina. Bom, com isto terminamos. O saco está vazio. Espero que tenham gostado. Espero que isto vos enriqueça a visão que têm da Curious Goblin. Se tiverem dúvidas sobre algum dos materiais, não hesitem em comentar e perguntar onde é que podem encontrá-lo, ou o que é que podem fazer com ele, ou o que é que nós vamos fazer com ele. Se soubermos, respondemos. Algumas coisas não sabemos ainda muito bem. Isso vai acontecer seguramente no futuro, com episódios seguintes deste vídeo. Por último, se gostaram, não se esqueçam de pôr o thumbs up no vídeo, de subscrever o canal e, claro, sempre muito importante, partilhar com alguém que acham que vai gostar de ver este vídeo ou o resto do conteúdo do nosso canal. Por agora é tudo. E como sempre, stay curious, stay goblin. Tchau!